E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando de Guilherme de Ockham. Nos últimos vídeos a gente já vem falando dele há algum tempinho, e no último vídeo, especificamente, a gente falou bastante sobre a doutrina do conhecimento dele. E a doutrina do conhecimento dele, por tudo que a gente viu no último vídeo, vai justamente culminar nisso que a gente vai ver hoje, que é aquele princípio metodológico tão conhecido, que é a navalha de Ockham. Mas antes da gente explicar o que ela significa, como que ela se justifica e quais são as consequências dela, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Tá tudo aí na descrição, vocês podem dar uma olhada, mas lembrando aqui, vocês podem fazer doações pontuais pelo Pix, pelo Super Chat e pelo botão Valeu. Além disso, você pode comprar os livros que a gente usa aqui nos links na descrição, para você sair o mesmo preço do que se você comprasse na Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então me ajuda bastante. E por fim, a melhor contribuição que vocês podem dar, disparadamente, do ponto de vista financeiro, né, é a contribuição no Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal, em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Isso pode parecer pouca coisa, né? R$2, você pode doar mais se você quiser, mas se você der só R$2, né, pode parecer pouco, mas pelo menos eu tenho a certeza de que vou receber esse dinheiro no mês seguinte. E também aqui no canal a gente já está chegando ali perto dos 4.000 inscritos, e se cada inscrito me doasse R$2, R$3, enfim, eu certamente evitaria muitos problemas financeiros, enfim, seria muito bom, daria bastante dinheiro no final. Então não subestime seus R$2, clica aí embaixo e apoie no Apoia-se. E o que você ganha com isso? Além de estar me ajudando, o que deve causar uma alegria muito grande em você, você também vai passar a ser homenageado aqui no começo dos vídeos. Então, gostaria de agradecer hoje aos nossos apoiadores que estão com a gente neste momento, que são o Pedro Barbosa, o Cássio, a Andressa e o Luiz. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Continuem doando. Enfim, o dinheiro de vocês é bastante importante. Não subestimem a grana que vocês dão para mim todo mês. Realmente ajuda. Mas enfim, gente, agora sim vamos para o vídeo. Bem, mas como eu dizia, hoje a gente vai falar da navalha de Ockham. E sem mais delongas, vamos ver aqui o que o Reale tem a nos dizer sobre isso. Nesse contexto de extrema fidelidade ao individual, não é difícil captar as implicações do preceito metodológico, simples na enunciação, mas fecundo em consequências, assim formulado. Não se deve multiplicar os entes se não for necessário. O Reale já vai dizer que é justamente esse princípio que a gente chama de navalha de Ockham. Ou seja, não se deve multiplicar os entes se não for necessário. Como o Reale disse agora há pouco, esse preceito está muito relacionado com uma certa fidelidade ao individual. A gente explicou muito o que essa fidelidade significa no último vídeo, mas cabe lembrar aqui que o Ockham ele diz que, na realidade, o que há é apenas os indivíduos. Não há nada que não os indivíduos na realidade. Com isso, ele está se contrapondo a uma ideia bastante antiga, que vocês que acompanham aqui a história da filosofia, que sabem algo de filosofia, já conhecem, que é a ideia de que há, na realidade, entes que não são individuais. Há coisas universais. Há algo que é universal na realidade e que, de alguma forma, determina e tornam conhecíveis essas coisas individuais. Enfim, isso é algo que tem uma inspiração bastante platônica, e o próprio aristotelismo também tem isso em alguma medida. Certamente Aristóteles diria que há algo de universal nas coisas. Há algo de universal na realidade, mesmo que o Aristóteles rejeite as formas platônicas, ainda assim ele vai sustentar a existência de algo universal. Não só a existência de algo universal, mas a relevância de algo universal para o nosso processo do conhecimento. Enfim, já falamos disso aqui uma série de vezes. E para o Ockham, esse tipo de explicação nada mais vai fazer do que multiplicar entes além do necessário. Quer dizer, eu estou querendo explicar uma coisa concreta. Ao invés de eu começar a explicação dessa coisa concreta e terminar nela mesma, quer dizer, explicar aquela coisa por aquilo que há naquela coisa mesma, essa maneira tradicional de compreender a ciência, a filosofia, os problemas, vai tender a justamente sair daquela coisa e considerar uma série de elementos
digamos assim, extrínsecos àquela coisa. Às vezes intrínsecos, mas eu usei extrínsecos aqui no sentido de que está usando elementos que não são exatamente aquela coisa, né? Justamente, você está multiplicando entes além do necessário. Você está trazendo outros entes para explicar aquele ente individual, sendo que para o Occam não precisaria disso. E se isso ainda está um pouco abstrato, a gente vai, ao longo desse vídeo, justamente ver algumas aplicações disso e como ele vai rejeitando muitas doutrinas metafísicas só com base nesse princípio, né? Que, como eu disse, deriva diretamente dessa preocupação com o individual. Se apenas o que há é o indivíduo, tudo aquilo que não é indivíduo deve ser rejeitado, né? Deve ser jogado fora, ou se deve dizer que não é importante ou que não existe mesmo, né? Conhecido como a navalha de Occam, esse cânon tornou-se arma crítica contra o platonismo das essências e contra os aspectos do aristotelismo em que se percebe mais a presença de elementos platônicos. Então, tanto na tradição platônica como na tradição aristotélica, que na Idade Média estão bastante misturadas, né? Todos os autores acabam sofrendo influência diretamente ou indiretamente desses caras, está justamente influenciada por essa ideia de que há algo além dos indivíduos, e, portanto, o Occam vai se contrapor radicalmente à tradição, né? A essas correntes de pensamento mais tradicionais. Então, o platonismo, né, por razões bastante óbvias, né? O platonismo, por razões bastante óbvias, vai estar excluído aí do sistema de conhecimento, né, do Occam. Justamente porque o platonismo ele postula ideias suprassensíveis, né, formas eternas que servem de modelo para as coisas da realidade sensível. Ora, isso é multiplicar de maneira bastante evidente um ente para além daquilo que parece ser necessário, né? O Occam vai defender justamente que para explicar um ente a gente não precisa sair dele e falar da forma suprassensível que o configura ontologicamente ali, né? Ele vai dizer que a gente pode, de fato, encontrar na própria coisa as razões da sua existência. Enfim, e as razões de ela ser como ela é. Mas o aristotelismo vai também cair na navalha de Occam, ou pelo menos vários aspectos do aristotelismo, uma vez que o aristotelismo, justamente, tem em si uma certa preocupação com o universal. O próprio Aristóteles vai dizer que a ciência é ciência do universal. A gente tratou disso no último vídeo, inclusive, em mais detalhes. Mas, apesar de Aristóteles não acreditar que o universal existe na realidade da mesma forma que Platão acredita nisso, o universal tem um papel fundamental para o conhecimento na doutrina dele e na tradição que se seguiu a partir dele também. Mas o Occam está rejeitando isso, né? O universal não é individual, só o individual existe, logo o universal não existe. Então, percebam a profundidade da crítica que ele está fazendo, né? É uma profundidade no sentido de, não no sentido de ser certa necessariamente, mas no sentido de que ela atinge justamente fundamentos muito elementares do que vem sendo a filosofia até então. A Idade Média é justamente marcada por uma grande influência de Platão e de Aristóteles, e quando o Occam começa a questionar justamente o que está na base do pensamento desses dois autores, a gente já consegue imaginar como isso vai abrir as portas para a modernidade, e daí em diante muita coisa vai mudar. Mas isso a gente vai explorar nos próximos vídeos, né? Não tem como trazer isso agora. Em rápida sequência, vejamos como, na filosofia de Occam, caem por terra os pilares da metafísica e da gnosologia tradicional. Então vamos lá. O Occam vai aplicar esse princípio de que não se deve excluir entes. Aliás, de que se deve excluir entes que não são individuais, né? Que se deve se ater ao individual e, portanto, não multiplicar os entes para além do necessário. Há várias doutrinas que vinham circulando até então. E a gente vai ir uma por uma agora, vendo como que cada uma delas é derrubada, ou pelo menos rejeitada, a partir desses pressupostos metodológicos do Occam. Antes de mais nada, é fundamental a rejeição da metafísica do ser analógico de Tomás e do ser unívoco de Escoto, em nome do único laço entre finito e infinito, constituído pelo puro ato da vontade criadora de Deus, ato que não é passível de nenhuma tematização racional. Então vamos lá. Ele está pressupondo aqui algo que a gente já disse nos dois últimos vídeos, aliás. O Occam, tentando salvaguardar a onipotência divina, né, e a livre vontade de Deus de fazer as coisas como ele quiser, vai defender que não há intermediários entre Deus e as criaturas. A única coisa que nos une a Deus, nos une não apenas enquanto humanos, mas enquanto criatura,
A única coisa que nos une a Deus é o seu ato de vontade, né, que nos sustenta na existência. Deus não nos criou a partir da forma suprassensível de um homem, né, do modelo eterno do homem, a partir do qual nós fomos feitos e ao qual nós obedecemos o tempo todo. Né, não obedecemos, mas ao qual nós correspondemos em certa medida o tempo todo. Né. Não, o Occam vai rejeitar esse tipo de visão. Como, enfim, eu acabei de mencionar. Mas ele vai rejeitar isso em última instância, por aquela questão que eu mencionei dos entes individuais, né, que para ele só há o individual, mas antes disso, porque isso serve como amarras, como eu venho dizendo, à onipotência divina. Né, uma vez que há um modelo eterno do que seja um homem, para ficar no exemplo que eu acabei de dar, a vontade de Deus, a ação de Deus, melhor dizendo, estaria justamente condicionada a sempre fazer um homem correspondendo àquele modelo. Enfim, esse é apenas um exemplo, mas se vocês pararem para pensar, a gente já desenvolveu isso nos últimos vídeos, quaisquer propostas de metafísica, né, portanto de propostas de uma estrutura fundamental da realidade, né, do cosmos, enfim, de leis universais para a realidade, imporia certa limitação à ação de Deus. Né? Se, por exemplo, um acidente só pode existir numa substância, alguém poderia levantar a pergunta, né? Ora, mas Deus, que é onipotente, ele pode criar um acidente sem substância? Um acidente que exista sozinho por aí, subsistindo sem uma substância? Esse tipo de questionamento é o que está preocupando o Occam. Né? Então, no fim das contas, estruturas metafísicas para ele, doutrinas metafísicas, servem apenas para limitar a onipotência de Deus. Portanto, ele exclui tudo isso e torna Deus diretamente causando os seres humanos a todo momento, exclusivamente por um ato de vontade, sem intermediários. E, diante dessa preocupação, a metafísica, tanto a metafísica do ser analógico quanto a do ser unívoco, deixam de fazer sentido. Né? Porque ambas essas doutrinas visam justamente explicar a relação entre Deus e a criatura. Mas, ora, se a relação entre Deus e criatura, como ele diz aqui, não é passível de nenhuma tematização racional, é apenas é apenas um artigo de fé, algo a que a gente adere exclusivamente por fé, não faz sentido a gente aceitar essas doutrinas. Né? O ser analógico, justamente porque a gente guardaria alguma relação com Deus, ainda que não uma relação de identidade total, nem de diferença total. A analogia é justamente uma síntese de semelhança e diferença, como os próprios medievais diziam. Então, isso impõe uma certa metafísica, né? Isso impõe uma maneira de funcionar a relação entre nós e Deus. Né? E impõe metafisicamente um modo pelo qual essa relação precisa se dar. Portanto, isso é limitador. Né? Isso vai contra a onipotência divina para o Occam. Além disso, a do ser unívoco também acaba sendo um problema. Né? Coloca como havendo em nós e em Deus algo de comum. Né? Portanto, está criando um vínculo aí bastante estreito entre as duas coisas. Sendo que a única coisa que pode ligar Deus e o mundo é a vontade divina. Né? Justamente porque, senão, Deus não poderia fazer qualquer coisa na realidade. Mas ele é onipotente, então ele deve poder fazer qualquer coisa na realidade. Então, nesse sentido, não faz sentido. Nesse sentido, a gente deve rejeitar a doutrina da analogia e também a do ser unívoco. Se você não conhece essas doutrinas direito, volte nos vídeos em que a gente já falou sobre elas, porque senão realmente, enfim, daria muito pano para a manga explicá-las todas de novo. Mas enfim, juntamente com o conceito metafísico de ser analógico, cai também o conceito de substância. Nós só conhecemos das coisas, reformular aqui, nós só conhecemos das coisas as qualidades ou os acidentes que a experiência revela. Então vamos lá. Também dissemos no último vídeo que esse primado do indivíduo que o Occam concebe, que o Occam postula, ele deságua, né? Ele se desenrola, ele leva a um primado da experiência na ordem do conhecimento. Se na ordem do ser o que tem o primado do indivíduo, só apenas o indivíduo existe, na ordem do conhecimento a gente tem essa consequência de que a experiência é a única capaz de nos dar algum conhecimento das coisas. E que todo conhecimento acaba partindo da experiência nesse sentido. Isso por quê? Porque
se vocês forem parar para pensar, né, isso rapidinho vocês percebem, aquilo que se dá para nós na nossa experiência são justamente entes individuais, né? Mesmo naquelas teorias, naquelas doutrinas metafísicas que concebiam universais, né, e coisas eternas que não são indivíduos, mesmo assim, nessas teorias, em nenhum momento você vai ver alguém dizendo, né, o Platão, o Aristóteles dizerem que a gente tem contato com as essências, com o universal, com qualquer coisa assim, pela experiência. Não. A experiência nos dá conhecimento do que é particular, do que é individual. Nessas outras doutrinas, né, nas doutrinas tradicionais, o universal a gente alcança pela nossa razão, né, ou por um processo anamnético, ou por um processo de iluminação, ou por um processo de abstração. Independentemente de como isso se dê, o fato é que nunca é a experiência que nos dá a essência, o universal, imediatamente. Né? A gente talvez parta da experiência para conceber o universal, mas a experiência em si ela só nos mostra coisas particulares. Né? Quer dizer, este celular que está na minha frente, este livro que está sobre a mesa, esta mesa que está sobre o livro, enfim. Em nenhum momento eu tenho contato com a essência do livro, a essência da cadeira. Né? Nem da mesa, nem do celular, nem nada. Né? São só indivíduos que se apresentam pela experiência. Portanto, se apenas o indivíduo existe, e é justamente a experiência que atesta a existência de indivíduos, logo a experiência tem um primado fundamental no nosso processo de conhecimento. E, mais particularmente, aqui voltando para o que ele mencionou aqui da substância, não apenas a experiência nos dá conhecimento dos indivíduos, mas nos dá conhecimento sobre os acidentes deles, né, sobre as propriedades, sobre as qualidades que nos chegam pelos sentidos. Enfim, a gente poderia dizer, né, a extensão dele, né, que ele tem tantos centímetros, tantos metros, tantos quilômetros, que ele tem determinada cor, que ele tem um certo cheiro, né, que ele tem uma certa textura, uma certa densidade. Tudo isso, tradicionalmente, é visto como características acidentais dos entes. Né? Tudo isso, na tradição, diz respeito a uma substância. Né? Existe um algo fundamental que tem todas essas características que nos chegam pelos sentidos, enfim, que a gente pode captar de várias maneiras. Mas aí que tá. A substância, que na tradição é sempre pressuposta nesse tipo de raciocínio, né, a substância, que é o que está por baixo dos acidentes, a experiência não nos relata. Né? A experiência não diz nada sobre a substância. Você vê substâncias por aí? Pensando aqui a substância enquanto categoria. Né? Na tradição a gente poderia dizer que a gente vê substâncias sensíveis com seus acidentes. Só que a substância mesma não é nada que chega aos nossos sentidos. O que chega aos nossos sentidos são os acidentes que, para a tradição, estavam dispostos numa substância, estavam sobre uma substância. Só que aí que está. Dado que a gente não vê a substância mesma, mas apenas esses aspectos externos dela, para o Occam não faz nenhum sentido a gente falar em substância. Porque para ele o que há é o individual, portanto o que há de relevante vem através da experiência, e a gente não vê substâncias. As substâncias não nos chegam pela experiência. Logo, ela deve ser abandonada nas nossas formulações filosóficas e tal, na nossa tentativa de explicar a realidade. O que a gente deve assumir que existem são justamente esses acidentes, essas propriedades das coisas individuais. Agora, dizer que cada coisa individual é uma substância que comporta esses acidentes, aí a gente já está indo para além do que a nossa experiência pode dizer. Portanto, substância também é cortada da metafísica nesse contexto. O conceito de substância representa apenas uma realidade desconhecida, arbitrariamente enunciada como conhecida. Nenhum motivo milita em favor de tal entidade, cuja admissão viola o princípio da economia da razão. Então, novamente, a gente está postulando um ente além do necessário. Não precisava a gente estar dizendo que existe uma substância ali por debaixo dos acidentes. Não, a gente já está vendo o individual ali, a gente já está vendo esses aspectos acidentais da coisa. Portanto, a gente se limita a isso, não precisa de mais nada. Expliquemos então esses acidentes a partir deles próprios, sem postular algo diferente disso que a gente está vendo, disso que está nos chegando através da experiência. E o mesmo se diga da noção metafísica de causa eficiente. Então passamos pelo ser analógico, ser unívoco, dos quais falei mais brevemente, até porque tem muito tempo de vídeo aqui já no canal explicando isso. Passamos pela substância,
E chegamos à questão da causalidade eficiente. Occam também vai negar que há causas eficientes na realidade. Aquilo que é cognoscível empiricamente é a diversidade entre causa e efeito, ainda que no constante suceder-se deste àquela. É possível enunciar as leis que regulam o decurso dos fenômenos, mas não um pretenso vínculo metafísico e, portanto, necessário entre causa e efeito. Então vejam bem, pela forma como está formulado aqui pelo Reale, né, parece que ele admite a ideia de causa e efeito ainda. Mas vejam bem, o que ele parece que está dizendo no fim das contas é que o Occam admite que há um evento que é considerado causa e há um evento que é considerado efeito. Há algo que vem antes de um outro algo. Agora, dizer que essas duas realidades estão metafisicamente vinculadas, ao ponto da gente dizer que de uma segue-se a outra, né, que postulada uma, que existente uma, a outra também virá a existir, isso já é passado o limite para ele. Novamente, porque se, enfim, voltando para a questão da onipotência divina, né, se dadas certas causas, certos efeitos necessariamente se dão também, Deus, a ação de Deus nesse contexto, né, nesse cenário aqui que a gente criou, aparece como limitada. Porque se aquelas causas, uma vez presentes, levam necessariamente a certos efeitos, Deus não tem a liberdade de impedir que isso aconteça. Deus não tem a liberdade de desfazer esse vínculo metafísico, justamente porque é um vínculo metafísico, é algo necessário da estrutura do real. Portanto, a ideia de que há relação de causalidade eficiente também cai nessa preocupação mais geral do Occam de salvaguardar a onipotência divina e não multiplicar os entes para além do necessário. Quer dizer, a gente não precisa postular um ente como causa, um ente como efeito. A gente postula um ente como anterior e posterior. Agora que eles estejam metafisicamente vinculados, de modo a que de um possa não vir o outro, como também possa vir, mas apenas como possibilidade, não como necessidade, aí, de fato, o Occam implica com isso. Mas é interessante o que ele diz aqui, né? É possível enunciar as leis que regulam o decurso dos fenômenos, contanto que não haja um pretenso vínculo necessário ali. Então, a gente vai falar um pouco sobre a teoria da ciência dele ainda, daqui a alguns vídeos, e a gente já falou muito sobre a questão do conhecimento no Occam no último. Mas vejam, né? Considerando o que a gente já disse, faz sentido o Occam falar em leis num certo sentido. No sentido de que é possível a gente fazer descrições de como as coisas geralmente acontecem, justamente esperando que elas provavelmente também continuarão a ser dessa forma. Então, se de certas causas seguem certos efeitos, e a gente viu isso acontecer muitas vezes, não há por que não pensar que isso não vai continuar acontecendo. Agora, de novo, podemos estar errados. Pode acontecer. Pode acontecer diferente. Então o Occam, até o que eu já tinha dito no último vídeo, o Occam ele se apega muito mais ao provável do que ao certo. Ele rejeita essas grandes pretensões metafísicas que justamente se arrogam de poder dar essas certezas mais basilares da realidade. Ele rejeita isso e justamente prefere ficar com uma ciência, um conhecimento que tem uma pegada mais provável, que tem um caráter mais provável. Então, não existe nenhuma afirmação feita com absoluta certeza. Justamente porque o mundo é absolutamente contingente. Justamente porque foi feito por Deus. E, portanto, se foi feito de maneira livre por Deus, Deus poderia ter feito de outro modo. E pode mudar essas regras quando Ele quiser. Então, essa constância, de certa forma, é apenas aparente. A gente pode, diante de uma constância que a gente viu no passado, supor uma constância para o futuro. Mas isso não é necessário. A gente pode esperar isso, mas como algo provável, não como uma necessidade metafísica absoluta. E aí é legal, que ele diz aqui que o que se diz da causa eficiente vale também para a causa final. Então não é só a causalidade eficiente que está em jogo, mas a causa final também. Parando para lembrar, ele também já rejeitou a causa formal e a causa material. Isso, de fato, está no último vídeo, um dos 2 últimos vídeos, vocês podem ir lá dar uma olhada direitinho. Mas é curioso, então, parece que ele está rejeitando todas as causas aristotélicas aí. E a causa final não vai deixar de ser objeto de crítica. Inclusive, ao longo da história da humanidade, foi provavelmente a causa mais criticada, das que o Aristóteles postula.
Bem, quem afirma que ela, a causa final, atua enquanto querida e desejada, fala metaforicamente, porque o desejo e o amor não implicam ação efetiva. Então vejam bem, para explicar como se dá a causa final de um ente, geralmente se diz, né, que ele deseja, né, que ele ama aquele fim último dele, e por isso ele se desenvolve em vista de alcançar aquele fim. É por isso todas as partes daquele ente se movem e se coadunam para que aquele fim seja alcançado. Agora, o Ockham vai salientar aqui justamente o caráter metafórico dessa afirmação. Né? Não faz sentido dizer que algo tende a um fim porque quer e deseja, justamente porque o desejo e o amor não implicam ação efetiva. Né? Eu posso desejar, eu posso amar e ainda assim não tomar nenhuma iniciativa, né, de ir atrás. Portanto, enfim, é uma metáfora, né? Não tem por que a gente levar tão a sério do ponto de vista da ciência, do conhecimento demonstrativo e tal. Ademais, não é possível demonstrar que um evento qualquer tem a causa final. Não tem sentido dizer que o fogo queima em função de um fim, uma vez que é necessário postular um fim para que se tenha tal efeito. Então, vejam, ele vai justamente dizer que não faz nem sentido a gente inventar de postular isso, né? Levantar a hipótese de que haja uma causa final, porque a gente pode conceber os entes sem essa explicação. Eu posso visualizar, né, imaginar o fogo queimando ali na minha frente, sendo ele apenas um fogo queimando ali na minha frente. Né? Ele de fato, não precisa estar tendendo ao fim de queimar, né, de esquentar alguma coisa. Né? Você consegue conceber o ato, né, o movimento do fogo em si mesmo, sem nenhuma finalidade extrínseca àquele próprio ato de estar se movimentando. E, portanto, dá para a gente conceber movimento sem fim para o Ockham. Sem fim, não no sentido de ser infinito, mas sem uma finalidade, sem um objetivo querido pelo ente. E assim a ideia de causa final cai também. E assim a gente tem as 4 causas aristotélicas cortadas da metafísica, enfim, pelo Ockham. E aí ele vai tratar de uma questão que, enfim, também muito importante na Idade Média, que é aquela questão dos dois intelectos, né, do intelecto passivo e do intelecto ativo. Ele vai justamente rejeitar essa distinção e a gente já vai ver por quê. No que se refere à gnosiologia, teoria do conhecimento, né, com suas implicações metafísicas, o discurso é mais simples. Diante do tema de se é ou não necessário distinguir o intelecto agente do intelecto possível, tão debatido entre aristotélicos e averroístas e aristotélicos tomistas, Ockham afirma que essa é uma questão ociosa, é uma questão irrelevante. De se há no nosso intelecto uma bipartição intelecto ativo e intelecto agente, aliás, intelecto ativo e intelecto passivo, né, agente paciente, para ele é uma questão ociosa. Ele não apenas nega essa distinção como supérflua, desnecessária, portanto postulando entes para além do necessário, né? A gente está falando do nosso intelecto, não precisa falar de intelecto agente e do intelecto passivo. Já está multiplicando demais para ele. Mas não apenas ele nega essa distinção como supérflua, mas afirma com decisão a unidade do ato cognoscitivo e a individualidade do intelecto que o realiza. Então, entendendo que essa distinção é inútil, até como a gente já vai falar aqui agora, ele vai ver justamente que falar intelecto ativo de um lado e passivo do outro é multiplicar os entes. Né? Fiquemos com um intelecto só. É um intelecto individual. É um intelecto individual. Isso acaba se contrapondo ainda mais radicalmente com aquele pessoal, enfim, o pessoal árabe, né? E, enfim, de influência averroísta no geral, né? Não necessariamente árabe, mas, enfim, quando chegou no Ocidente também. Mas acaba se contrapondo mais radicalmente a esse pessoal de influência árabe, né? Ou árabe ou de influência árabe, que dizia justamente que a gente tinha um intelecto universal para a humanidade. Né? Um intelecto ativo universal, alguns chegando até a dizer que a gente tinha um intelecto passivo universal também. Então, vejam, né? Isso está para muito além do indivíduo. Eu não consigo explicar essa doutrina toda agora de novo. Enfim, consigo, mas novamente eu acho que isso vai tomar um tempo que não cabe aqui. Voltem no vídeo do Averroes, do Avicena, para darem uma olhada.
Agora, esses autores, eles justamente postavam o intelecto universal. Não atribuíam à individualidade a primazia do ato cognitivo. Isso era algo que estava justamente nesse intelecto agente, ou paciente também, dependendo do autor, e que, enfim, dizia pouco respeito às pessoas individuais. Isso teve um monte de consequência em questões de imortalidade da alma e tal, a gente já falou disso. Mas vejam como aqui a crítica do Occam já é outra. Essa posição já foi muito criticada antes, mas o Occam aqui está fazendo uma crítica já com uma pegada distinta. Se só a universal, aliás, perdão, o contrário. Se só o particular, o individual, não faz sentido supor que haja um intelecto universal geral para toda a humanidade. Não, a experiência não nos atesta isso, então não faz sentido pensar dessa forma. O que há são os intelectos particulares. Cada pessoa tem o seu intelecto, enquanto cada uma delas é um indivíduo. E, novamente, distinguir, fazer uma distinção interna no intelecto e no ato intelectivo é justamente multiplicar os entes para além do necessário. Em vez de falar de um intelecto que dá conta de tudo, a gente está falando de dois intelectos, ou duas frações desse intelecto. Novamente, multiplicando além do necessário. Mas tem outro motivo aqui também para ele rejeitar essa distinção. A suposta necessidade de categorias e de princípios universais que levaram à distinção entre intelecto agente e intelecto possível é considerada artificiosa e completamente inútil para a concretização efetiva do conhecimento. Então, vejam bem. A necessidade do intelecto passivo e do intelecto ativo estava justamente sustentada no fato de que nós, intelectualmente, fazemos um processo de abstração, que, de novo, já foi explicado várias vezes. Mas esse processo de abstração ele pressupunha o intelecto passivo, que justamente recebe formas, e o intelecto ativo, que atualiza as formas das formas sensíveis das coisas que a gente vê na realidade. Então a gente tem contato com uma série de indivíduos semelhantes, a gente guarda aquelas imagens na nossa inteligência, nosso intelecto ativo justamente atualiza a espécie inteligível que está contida em potência nessas imagens, de modo a que essas coisas se separem. Eu estou explicando aqui de maneira bem sintetizada, supondo que vocês já saibam do que eu estou falando. Enfim, é necessário um intelecto ativo por isso, e é necessário também um intelecto passivo, potencial, justamente porque a gente sempre pode potencialmente conhecer mais. Nosso intelecto não é plenamente apto, senão a gente conheceria tudo. Na medida em que a gente vai atualizando essas formas inteligíveis das coisas, das imagens das coisas que a gente tem, a gente vai justamente compondo ali o nosso intelecto passivo. Nosso intelecto passivo está ali se atualizando, está se realizando cada vez mais. Então é necessário que haja uma dimensão ativa e uma dimensão passiva para o nosso conhecimento. Para a tradição. Para a tradição que pressupõe a necessidade de um processo de abstração. Abstrair é justamente isso. Você separar, abstraher, você traz para longe de alguma coisa, você afasta, que é justamente isso. Você separa a espécie da imagem da coisa, da qual ela é espécie. Mas é que tá. Num contexto em que há teoria da abstração, faz sentido supor essa divisão entre intelecto agente e intelecto passivo. Agora, num contexto em que o Occam nega qualquer universalidade presente nas coisas, seja externa às coisas, seja nas próprias coisas, enfim, não há dimensão universal na realidade para o Occam, não tem o que a gente separar. Não existe uma forma comum, geral, comum a cada ente daquela espécie, que a gente possa separar intelectualmente desses entes. Isso para o Occam não existe. E, por não existir, não é relevante para o nosso conhecimento. Então não há conhecimento abstrativo nesse sentido para o Occam. No último vídeo eu já comentei um pouco sobre o que significa conhecimento abstrativo quando o Occam fala em conhecimento abstrativo. Esse termo tem um significado, mas é distinto. Justamente porque não há processo de abstração nesse sentido tradicional. Justamente porque não há universal. Se não há universal, não há abstração. Se não há abstração, não faz sentido distinguir entre intelecto ativo e intelecto passivo. Se o conjunto das operações cognoscitivas é único, também único deve ser o intelecto que o realiza. Então vejam, não tem
uma distinção entre intelecto agente e intelecto passivo, o intelecto é um só. Essa é a doutrina do Occam. Se nem a memória nem o conhecimento conceitual devem nos afastar do contato imediato com o mundo empírico, então todo recurso a entidades mais complicadas e mediadoras deve ser rejeitado como supérfluo. Então, novamente, você assumindo essas distinções tradicionais, estaria só colocando mais mediação no nosso processo de conhecimento. E, enfim, o Occam tem toda essa preocupação com excluir mediadores, deixar a coisa sempre o mais simples possível, né, o mais direta possível. Se dá para ser de uma maneira mais simples, não tem por que ficar postulando um monte de intermediários, um monte de gente a mais que ajudam a explicar essas coisas. Isso que eu acabei de dizer diz respeito também à questão das imagens, que ele vai tratar aqui agora. O mesmo se pode dizer das species, como imagens intermediárias entre nós e os objetos. Elas são inúteis para explicar a percepção dos objetos. Então, a gente tende a conceber que no contato com as coisas a gente adquire imagens dessas coisas. E aí, de novo, como eu disse, isso desencadeia um processo de abstração. Uma vez que você vê várias imagens de gente semelhante, você reconhece ali a forma inteligível comum e faz a abstração. Então, o intelecto a gente separa ali uma coisa da outra. Mas ele vai dizer aqui que essas imagens, elas são inúteis para explicar a percepção dos objetos. Com efeito, o valor cognoscitivo da espécie é nulo, porque se o objeto não fosse captado imediatamente, a espécie não poderia torná-lo conhecido, e se o objeto está presente, então ela se torna supérflua. Bom, então vejam bem. É muito mais simples, de novo, a gente supor que o objeto está ali diante de nós e que nós o conhecemos diretamente. Se a gente diz que é um intermediário, que é a espécie que nos leva a conhecer o objeto, e a gente supõe que a gente conhece o objeto, a espécie parece inútil. É mais fácil dizer logo que a gente conhece o objeto diretamente. Esse intermediário, enfim, parece não ter função nesse contexto. Se a gente está diante do objeto e nós conhecemos o objeto, para que supor que existe essa imagem mediando uma coisa e outra? Se tornaria supérflua. Do contrário, se ela tivesse alguma função, se ela mudasse alguma coisa nesse processo, ela seria, como ele diz aqui, não poderia tornar o objeto conhecido. Justamente. A gente pode supor que conhece diretamente o objeto. Se esse intermediário ele tem alguma função, vai justamente desviar desse ato de conhecimento, que poderia se dar muito bem sem ela. Esse é o ponto. A gente não precisa concebê-la. Então, se a gente concebe, vai estar ali só para complicar, necessariamente. Enfim, então esses foram os exemplos, essa foi a listagem de questões metafísicas que são solucionadas aí, ou pelo menos, solucionadas não é a palavra certa, mas são dissolvidas pelo Guilherme de Occam. E o Reale segue, Tal sequência de críticas à construção metafísica e gnoseológica com a qual Occam se defronta, nos sugere duas observações. Então ele vai fechar aqui mencionando duas coisas. Antes de mais nada, a navalha de Occam abre caminho para um tipo de consideração econômica da razão, que tende a excluir do mundo e da ciência os entes e conceitos supérfluos, a começar pelos entes e conceitos metafísicos, que mobilizam a realidade e a ciência, configurando-se como norma metodológica, que mais tarde seria definida como rejeição das hipóteses ad hoc. Então vejam que tudo isso que está acontecendo aqui ao longo da explicação, tudo isso que o Occam está dizendo, no fim das contas é uma tentativa de economizar a nossa razão, de não levá-la para além do que precisa. A gente não precisa ficar considerando a natureza da forma substancial das coisas. Não, esse é um conceito supérfluo. A gente não tem experiência disso, a gente não precisa conceber uma forma substancial. Então a nossa razão ela passa a se ater a coisas mais palpáveis, literalmente, porque ele fala muito da questão da experiência, então palpável nesse sentido bem literal mesmo. A nossa razão se debruça aquilo que se apresenta como relevante para o nosso conhecimento. Aquilo que é supérfluo, aquilo que está ali a mais, enfim, não faz sentido a razão ir atrás disso. Essas coisas, no geral, nem existem. Então, porque, enfim, não faz sentido supor a existência delas. Então, nesse sentido, a gente acaba justamente economizando a nossa razão. Por outro lado, tal crítica parte do pressuposto de que não é necessário admitir nada fora dos indivíduos, bem como, por fim, de que o conhecimento fundamental é o conhecimento empírico.
Enfim, isso eu já tinha dito no começo, né? Retomando brevemente. Deus é onipotente. Portanto, cria as coisas de maneira absolutamente contingente e as coisas poderiam ser de qualquer forma. Se as coisas poderiam ser de qualquer forma, nós não devemos falar em vínculos metafísicos ligando as coisas e estruturando-as, porque senão, justamente, elas não seriam absolutamente contingentes. Elas teriam uma maneira de ser própria, adequada, e que deveria se verificar sempre. Portanto, a metafísica, né, as formulações metafísicas, são amarras para a onipotência divina. Ora, se então Deus cria todas as coisas por um ato de vontade, né, se ele é sumamente potente e tem a vontade absoluta, ele cria as coisas sem precisar desses vínculos metafísicos. Portanto, sustenta a existência de todas elas de maneira direta e a gente não precisa conceber intermediários. Logo, não precisando conceber intermediários, só há os indivíduos. Deus pode muito bem criar apenas os indivíduos. Os indivíduos não precisam corresponder a nenhuma estrutura metafísica, não precisam obedecer a nenhuma regra que não a vontade divina. Portanto, o que há, na realidade, é Deus e os indivíduos, sem intermediários, universais ou de qualquer outra natureza. Dado, então, que só há os indivíduos, a gente deve justamente começar, no nosso processo de conhecimento, a olhar apenas para esses indivíduos que se nos dão pela experiência. O que a experiência nos dá é aquilo que é individual. Portanto, a gente se atém à experiência no nosso processo de conhecimento e, concluindo então, aquilo que está fora da experiência, aquilo que não se nos dá experimentalmente, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, pelo tato, não deve ser considerado como existente. Né? Apenas aquilo que é individual, que é o que chega pelos nossos sentidos. Logo, é necessário passar a navalha em todas essas doutrinas metafísicas que postulam algo que está para além da experiência. Esse é o raciocínio do Ockham. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ockham é um autor muito interessante, principalmente para a gente entender essa transição. É um autor muito mal compreendido, muito não entendido, na verdade. Não é nem mal compreendido como se as pessoas tentassem compreender e não compreendem direito. Não, ele realmente... ninguém vai atrás de entender. Então eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo até aqui. É importante a gente conhecer esses autores, principalmente o Ockham, que é um cara muito criticado, para a gente não correr o risco de, enfim, cair em nenhum tipo de reducionismo, estereótipo, espantalho, enfim, esse tipo de coisa. Mas é isso, esse foi o vídeo. Eu tô com um celular novo, acho que esse é o primeiro vídeo que eu gravo com ele. Não, eu já tinha gravado esse vídeo antes com esse celular, só que deu um problema no formato do vídeo, foi uma desgraça. Mas é o primeiro vídeo que eu tô postando com essa câmera nova. Eu tô sentindo que tem algumas coisas me incomodando, eu vou ter de ajeitar isso depois, mas enfim, esse vídeo aqui foi um test drive com essa câmera nova, né, com a câmera do meu celular. Mas enfim, isso a gente vai acertando com o tempo. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de apoiar o canal de todas as maneiras que eu mencionei. Financeiramente e não financeiramente. Então, além de fazer todos os apoios financeiros que eu tinha comentado no começo do vídeo, você também pode deixar um comentário, dar um like, favoritar o vídeo, se inscrever no canal e, o mais importante, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, que é, de longe, o mais importante que vocês... o mais relevante que vocês podem fazer aqui para enfim, para me ajudar. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!